Boa noite, senhor presidente, senhora vereadora, nobres pares, público presente, especialmente os funcionários públicos, não é, que vêm nessa caminhada, os amigos que sempre estão presentes também, os internautas. Os profissionais que trabalham, né, às vezes a gente começa ou vai no ritmo normal e esquece de cumprimentá-los. Então, uma boa noite a todos. Para quem está vindo a primeira vez, eu tracei um método de discursar aqui, né? Eu vou seguir para que a gente possa criar uma pedagogia, não é? Uma das coisas que mais eu tenho feito nos últimos dias é tentar conscientizar a população que a Casa de Leis, não é? O vereador, ele tem um papel fundamental, mas ele não consegue, não tem muito poder, não é? Entre aspas, não é? A ação do vereador, ela só funciona de duas maneiras. Uma das maneiras é a ação popular, não é? Precisa desse apoio popular. E a outra maneira é, de fato, conseguir fiscalizar, conseguir atualizar as informações, não é? Então, para que eu possa até usar bem o tempo, vamos passar as fotos? Então, tenho feito semanalmente, não é? Promovido as pessoas que têm feito a cidade caminhar. Eu não concordo muito com a ideia da gente achar que está tudo ruim na cidade. E as pessoas nos entendem mal. Quando a gente vem trazer uma crítica, é porque, de fato, a crítica precisa ajudar aquele que precisa de ajuda, não é? Mas, mesmo assim, eu faço questão de lembrar, esse final de semana aconteceu a 12ª Festa do Milho. Então, é um grande exemplo. Eu tinha falado aqui no início do ano, e uma sugestão ao Poder Executivo, à Prefeitura. Eles fazem com pessoas da região, os músicos são da região, os voluntários são da comunidade, e quem esteve presente lá no sábado viu o problema bom, não é? Se é que um problema pode ser bom, mas a dificuldade, o It, né, meu grande amigo de velhos tempos de futebol aí, estava presente com a família, e o problema bom é que eles não esperavam que fosse tantas famílias. Esse é o grande segredo que eu acho que é o caminho para que a cidade possa prosperar. A gente não pode esquecer da família. A família, de fato, é o que traz dinheiro para a população, é onde a gente ensina os nossos filhos, é onde a gente tem parentes funcionários públicos, não é? Então, um bom convite aí nesse próximo sábado e domingo vai continuar a 12ª Festa do Milho. Pode passar também. Neste último final de semana, um pouquinho antes do feriado, algumas pessoas ali da Planalto pediram ajuda. Então, só para... Fica pequeno aqui, né? Mas na internet dá para ver bem. Só para a gente se localizar, com a mudança um pouquinho da rota viária na cidade, quem vem ali do sentido Portal para o centro, então imagina ali, passou a Praça do Avião, a pessoa desce pela Manuel Mateus, ou vira na Santa Cruz, ou vira na próxima para poder subir no centro, né? Então, só para a gente não perder a localização, quem sobe ali na Santa Cruz é na João Pescarini. Aí, subindo ao Dair Rotella, o Dair Rotella é aquela rua que chega até a frente do Patriarca. E aí cai nessa rua que é a Riachuelo. Nesse cruzamento, aí essa foto é do Google, ela é mais antiga, de 2012. Não tem problema ali no trânsito, mas quem sobe a Humberto Pescarini, ele tem uma dificuldade muito grande. Então, a gente solicitou ao pessoal do transporte que faça uma análise nessa via, não é? Para que, de fato, seja antecipado um acidente. Na saída, principalmente, do horário da escola, as crianças ali do Patriarca, quando chegam para atravessar a rua Humberto Pescarini, eles sofrem uma preocupação muito grande, não é? Então, aí é uma indicação para que a gente pense um pouquinho nessa região ali, do cruzamento da Riachuelo com Humberto Pescarini. Pode colocar outra também. Eu fui pesquisar também. Essa semana eu conversei um pouquinho foram 4 motoristas de vans que fazem o transporte escolar na cidade. Então, esse exemplo ali na frente da Secretaria de Educação, não é? Ao lado do Colégio Santana, ela é uma área destinada para o estacionamento de vans. E o que a cidade poderia também pensar? O estacionamento exclusivo para vans, ele poderia também ser móvel, que eles falam, não é? Então, teria um horário específico para as vans, que é a entrada da escola, e durante todo o restante do dia, seria possível fazer uma alternativa para que o trânsito ali nessa região possa fluir. Não só ali na frente do Colégio Santana, da Secretaria de Educação, mas em outros pontos também. Porque o que acontece? Se a gente não regulariza, a gente perde a oportunidade de, inclusive, melhorar o trânsito da cidade e, aí, consequentemente, diminuir o acidente. Então, abre aspas aqui. Um exemplo de sinalização vertical e regulamentação.
deve ser utilizada uma placa de regulamentação com sinal, pode colocar outra foto. Então, ali estaria especificando, estacionamento regulamentado, informando na linha branca veículo escolar. Em locais onde é necessário garantir a fluidez em determinados horários, pode-se acrescentar o horário em que o estacionamento é proibido. Então, isso já existe em outras cidades. Essa placa é de Campinas, não é? E aí, a grande preocupação dos motoristas de vans foi a primeira pergunta. Ah, mas e se, infelizmente, tiver alguém que não cumpra a lei, não é? E aí é simples, para qualquer pessoa que não cumpra a lei, precisa de uma penalização, não é? Então, eu acredito que a gente não pode tentar fazer uma melhoria já pensando no problema, né? Então, esse foi um dos trabalhos, eu vou encaminhar para que os meninos possam fazer uma análise, para que a gente melhore o fluxo na frente das escolas, sempre pensando na segurança das crianças. O que eu queria citar também? Nesse último final de semana, na verdade, na terça-feira, né, eu estive reunido com o pessoal do sindicato, Donizete esteve presente aqui com uma pauta que eu acredito seja muito importante e prática. Se a gente conseguir dar um salto de qualidade, não só na educação propriamente dita, não é? Quando a gente tem um salto de qualidade que o aluno sai bem educado, a gente tem um resultado muito prático, não é assim que funciona? Mas, para isso, a gente precisa cuidar do professor. Como é que você vai querer uma educação se você não cuida do funcionário? Aí vão pensar na saúde. Muitas vezes a gente vê aqui a dificuldade que a saúde vem enfrentando, por falta de dinheiro, muitas vezes, mas também por falta, talvez, de incentivo ao funcionário da saúde. E assim a gente poderia pensar em qualquer secretaria, não é? Então, a pauta do sindicato é muito claro. Sou testemunha das várias tentativas de conversa, de negociação. Esta casa, muitas vezes, apresentou aqui sugestões ao executivo e, mais uma vez, fomos surpreendidos na semana passada, não é? Como é que você pode convencer um funcionário seu que você quer diálogo com esse funcionário, se esse funcionário é surpreendido com férias marcadas e, de repente, chega para trabalhar e as férias foram canceladas? Eu sempre comento, não tem como a gente não fazer esse paralelo. A minha experiência profissional são de 22 anos no setor privado, não é? Eu trabalhei 20 anos desses 22 com autopeças. E nós sabemos que a autopeça, assim como os bancos, são de fato os que controlam o país, não é? Muitas vezes a gente fica em dúvida como que o poder econômico pode funcionar. No setor privado, principalmente de autopeça, começou a pipocar, vamos chamar assim, a oportunidade de cancelar férias. O que a chefia fazia? Reunia os funcionários, o básico. Avisava da dificuldade, e eu sou testemunha que 90% das vezes as férias eram simplesmente alteradas, porque o funcionário também não quer tirar férias em setembro, não quer tirar férias em outubro, principalmente o funcionário que tem filhos, quer tirar férias perto da férias das crianças. Mas você não pode deixar de permitir o diálogo. Nós sabemos o final da história. Você não tem um diálogo com o seu funcionário, você vai esperar o quê do seu funcionário? E aqui eu estou falando dos funcionários bons, porque o funcionário bom, ele trabalha fazendo certo. Claro, vereador. Obrigado, vereador Sandro Rebeca. Eu quero só reiterar aqui meu apoio para os servidores públicos e reforçar a sua fala, vereador Sandro Rebeca. Onde não existe o diálogo, vai ter algum tipo de conflito. A gente já tem notícias que vários servidores ingressaram na justiça por conta de férias e por outras razões, então está tumultuando a justiça, uma questão que é responsabilidade do prefeito e dos seus assessores. E a questão que o vereador Edson PC colocou hoje demonstra que uma boa gestão poderia deslocar recursos para fazer os pagamentos necessários, né? Imagina essa quantidade de recursos aí para software. E só para finalizar, em relação aos maus funcionários, essas questões que estão acontecendo, acabou de ser preso agora à tarde na cidade de Valinhos, um médico por conta dessas questões relativas à fraude com atestados médicos. Então, também é bom que o pessoal coloque a barba de molho, né? Então, eu tenho aqui também, por obrigação e por opção mesmo, como vereador, né, dessa cidade, o meu total apoio aos servidores, porque a gente tem que escapar dessa armadilha de achar que é um contra o outro. A gente precisa vencer esse medo de aceitar conversar. Não é? Eu ouço muito, mas fulano é bonzinho, fulano é tão bonzinho tem que ser bonzinho em casa. Quando você assume uma responsabilidade de dinheiro público, você tem que ser um bom gestor.
você tem que gerenciar bem o que é dinheiro da população. Então, oficialmente aqui, eu quero deixar claro a minha participação nesse abaixo-assinado, não é? Resumidamente aqui, o que esse abaixo-assinado ele quer mostrar para as pessoas? Que o decreto 162, de 28 de junho de 2017, ele regulamenta o cancelamento do BIC, né? Vou traduzir, o cancelamento do BIC para quem usa o atestado médico, não é? Então, não é o caminho. Então, como sou testemunha, que várias vezes foi tentado diálogo, infelizmente não chegamos a uma conclusão interessante, né, para o servidor. O próximo passo, o que é? De fato, um abaixo-assinado com os eleitores para buscar um projeto de lei de iniciativa popular. Então, eu oficialmente, vereador Sandro Rebeca, vou assinar aqui o abaixo-assinado e vou fazer a propaganda para que, de fato, as pessoas saibam desse projeto de lei popular. Para encerrar a minha fala, eu não podia deixar de falar do Dr. Meirelles, não é? E aqui eu vou relembrar tanto a questão do Dr. Meirelles como a primeira fala que eu fiz aqui, falando do Monsenhor. Quando Monsenhor Favorino atuou na cidade, ele tinha um objetivo muito claro: convencer os cristãos de que fazer o bem é a melhor maneira de se viver, não é? Então, muitas vezes a gente entra em discussão na família, que eu tenho um bendito lá que gosta muito de lembrar do Monsenhor, mas gosta muito de não imitar o Monsenhor. Então, quero aqui fazer a minha homenagem ao Dr. Meirelles, né, falecido ontem na cidade, lembrando 3 pontos que eu conheci bem do Dr. Meirelles, um menos, mas 2 principais. Primeiro, o Dr. Meirelles profissional. Quando nós viemos para Vinhedo, o Dr. Meirelles ainda era da época dos médicos, que eram médicos especialistas em tudo, não é? Então, o Dr. Meirelles era o médico que fazia o parto, o Dr. Meirelles era o médico que atestava o óbito, não é? Então, era interessante essa grande especialidade. E eu fui testemunha 2 vezes. Durante a madrugada, ele nos ajudou, nos orientou. Então, o profissional Dr. Meirelles era, de fato, comprometido com as famílias vinhedenses, que há bom tempo já moram aqui, por um simples fato: ele conseguiu ouvir as famílias, não é? O segundo ponto que eu quero lembrar do Dr. Meirelles, sou testemunha também de uma pessoa de muita fé. Frequentemente eu encontrava o Dr. Meirelles com a Dona Esmeralda ali no Mosteiro São Bento, sentados os dois no lugarzinho deles ali, e sempre com uma palavra amiga, uma palavra de verdadeiro cristão. Então, o que eu enxergo do Dr. Meirelles, o que eu vou levar para a minha vida, é que esse verdadeiro cristão, eu quero imitá-lo como vereador nessa cidade, né? O verdadeiro cristão que, consequentemente, na sua ação política, tinha um fundamento muito claro. Você precisa defender o que está sendo oprimido, e sem demagogia nenhuma, mas quando a gente pensa no marginalizado, a gente tem que entender: os que estão na marginal do caminho certo é os que precisam de ajuda. E não tem como não falar disso. Como é que você pode aceitar gastar mais de R$1 milhão com propaganda? A gestão é muito particular e a decisão é particular. Então, que fique bem claro aqui: eu não posso aceitar como vereador que nossa cidade de Vinhedo, com tantas pessoas, com tantos profissionais do bem, com tantos prêmios que a cidade ganha, com tantas pessoas dedicadas na prefeitura, que tem muita gente do bem na prefeitura, a gente não pode se acovardar e achar que está tudo bem. Nós precisamos, de fato, buscar um caminho que é o único caminho que eu enxergo no exemplo na vida do Dr. Meirelles. Ou, de fato, a gente limpa essa situação das pessoas contaminadas por esse ganhar a todo, sem escrúpulo nenhum, ganhar a todo custo, sem pensar na cidade, ou a gente já sabe o final da história, não é? Eu vi também, nesse final de semana, uma piada muito feia, muito triste, não é? Essa questão de achar que o tsunami americano, né, o furacão Irma americano, é motivo de piada. Eu tenho parentes que moram ali na Flórida e, de fato, a preocupação deles era uma única: como que a gente vai pensar o amanhã? Então, eu deixo isso para a gente pensar aqui em Vinhedo também. Ou o funcionário público, de fato, ele é ouvido, assim, poder prestar um serviço bom para a população, ou qual vai ser o final da nossa história? Não é? Sem ter furacão, a gente já sofre aqui na cidade coisas muito piores, porque não é possível pensar que uma criança vai ser atendida numa UPA, chegar nessa UPA e não ter remédio para ela ser atendida. Então, fiquem com Deus, uma boa semana a todos. Vereador Rui Macaxeira. Dispenso.
Não mais escrito nada